Oi, gente! Hoje eu trouxe a Bia de novo aqui para o canal. A gente veio falar um pouquinho sobre como entrar na Geronto, né? Tanto na USP quanto na UFSCar, que são as duas universidades que oferecem o bacharelado. E aí a Bia sempre vai estar aqui representando a USP, né? E eu aqui representando a UFSCar. Eu gosto de chamar ela porque eu acho que é melhor ter uma pessoa de dentro para falar. Eu poderia, né, pesquisar e fazer, mas eu acho que é muito melhor uma pessoa que passou pelo processo, que entrou realmente na USP para falar para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nota de corte, sobre a quantidade de vagas, como que faz e um pouquinho de dicas no final também. Bia, se você quiser começar falando alguma coisa. Muito obrigada, Duda, pelo convite novamente, né? Sempre um prazer estar aqui no seu canal. Então, eu vou começar apresentando mais ou menos, né, como que é para entrar na UFSCar, depois eu passo a palavra para você. Na UFSCar, eu acho que a maioria dos cursos, mas gerontologia tem 40 vagas, sendo que 20 delas são destinadas à ampla concorrência e 20 delas são destinadas à cota. E aí, dentro dessas 20 são distribuídas, né, dependendo do tipo de cota. Você faz o Enem, né, você presta o Enem, e aí você se inscreve no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. E aí, conforme a sua nota, né, tem as notas de corte, aí você entra, tem sempre mais de uma chamada. Eu, por exemplo, entrei na Geronto na segunda chamada, acho que eu fui a segunda pessoa da segunda chamada. Mas, então é legal porque você, mesmo que você não passe de primeira, muitas vezes você pode esperar até a segunda, terceira chamada, muitas vezes você consegue vaga. Então, a USP, ela tem dois modos de entrada, né? Você pode prestar o Enem também e passar por todo o mesmo processo que a Duda acabou de falar. Mas a USP, ela tem o seu vestibular próprio, que é a FUVEST, né? Então, você pode optar pelos dois meios. A diferença é a quantidade de vagas oferecida por cada forma de entrada e também o tipo de prova, né? A FUVEST, ela é bem diferente do Enem. Então, a estrutura da prova muda e a quantidade de vagas ofertadas para cada vestibular. Então, aí eu acho que isso vale a pena analisar de acordo, né, com o que você acha que consegue mais. Na UFSCar, só acontece o SISU uma vez no ano, porque, para quem não sabe, o SISU acontece 2 vezes ao ano, né? No começo do ano e no meio. A UFSCar não oferece vagas para o SISU no meio do ano, então só pode entrar no começo do ano. E é isso, aí você presta o Enem, se inscreve no SISU só no começo do ano, e aí se você é de ampla concorrência, você concorre a 20 vagas, se você tem cota, você concorre a 20 vagas. Bom, e da mesma forma que a Duda disse, na USP também a entrada, tanto pelo SISU quanto pela FUVEST, é só no primeiro semestre, né? A FUVEST é sempre de uma única vez por ano, mas o SISU que acontece duas vezes ao ano, a USP não pega o segundo semestre, então é sempre só no começo. E a quantidade de vagas é o seguinte, pela FUVEST, a gente oferta 40 vagas, 42 vagas, perdão, 42, sendo 24 de ampla concorrência, 12 de cota de escola pública e 6 de preto, pardo e indígena. E aí totaliza 42. E pelo SISU é ofertado 18 vagas, sendo 6 de ampla concorrência, 6 de escola pública e 6 de preto, pardo e indígena, porque as próprias cotas que a USP pega pelo SISU não são todas, né? E, enfim, aí totaliza 60 vagas anuais para o curso. Eu peguei as notas de corte do SISU 2021 para gerontologia na UFSCar, e aí eu vou usar uma colinha aqui, porque ele me deu ele me deu separadinho as cotas e a ampla concorrência. Então, na ampla concorrência, a nota de corte é 655,42. A cota racial, tem duas cotas raciais. Uma só racial, foi 597, e a cota racial quando a pessoa tem a renda acho que até um salário mínimo e meio, pelo que eu entendi. E aí a nota é 581.
Para a cota de escola pública, só escola pública, é 642, é quase batendo na ampla concorrência. E a escola pública até um salário mínimo e meio é 598, a nota de corte. Lembrando que o SISU, né, no SISU, cada curso e cada universidade atribui um peso para cada competência do Enem. Então, tem redação, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Na UFSCar, em gerontologia, todas elas têm peso 2, menos linguagens. Bom, falando de nota de corte, agora para entrar na USP, isso difere por causa de como funcionam os dois vestibulares, né? As duas formas de entrada. A USP, a FUVEST, perdão, para a gente entender a nota de corte dela, tem que entender que o vestibular ele é estruturado em duas fases. Então, tem a primeira fase, que é composta de 90 questões de múltipla escolha, de conhecimentos gerais de todas as disciplinas de ensino médio. E a gente tem uma segunda fase, que você necessariamente precisa prestar a primeira, conseguir um número de acertos mínimo que eles colocam para cada curso, e aí, conseguindo essa média, que no caso é a nota de corte, você passa para a segunda fase, que é uma fase da prova dividida em 2 dias, com questões dissertativas, e que a gente vai falar um pouquinho disso depois. Em relação à nota de corte da FUVEST, os acertos que você precisa ter da primeira fase para ir para a segunda foram em 2021. Ampla concorrência, 34 acertos, então 34 questões de 90, no mínimo. Para escola pública, cota de escola pública, 27 questões. E para preto, pardo e indígena, também 27. Então, 2021 foi isso. Agora, depois tem todo o cálculo das notas da segunda fase, que é feito por dia, né? E por dia de prova, e a nota da redação, que aí é um cálculo da FUVEST. Agora, em relação à Enem, eu pesquisei também as notas de corte da Geronto de 2021 agora. E, bom, eu achei 2 notas para ampla concorrência. Então, assim, não vou dar garantia aqui, mas eu sei que foi entre isso, certamente foi entre isso. Eu achei um lugar que falava que foi 745,70 e 765,70. Então, certamente foi ou 45 ou 65, mas, né, 700 e tanto lá, quase 800. Achei bem alto, muito valorizado, por sinal. Nossa, também achei. Eu acho que é porque tem muito pouca vaga, né? Pelo Sim, Enem. sim. E aí as questões de cota. Para a cota racial, né, você foi 697,77. E para racial com escola pública ou só escola pública foi 665,20. Então, Mesmo assim, é acima da UFSCar, né? isso. Então, a gente, já que organizou aqui tudo, né? Já falou todas as informações que a gente precisa saber para entrar. A gente separou algumas dicas que, né, como pessoas que já fizeram e entraram, que a gente usou, assim, né, na estratégia para estudar ou na hora mesmo da prova, na estratégia de prova. Pelo menos eu tinha uma estratégia de prova. Então, eu acho que a primeira coisa, vou começar dando as dicas, tá? Da Pia, depois eu passo para você. A primeira coisa para mim foi entender qual prova eu queria prestar. Então, eu tinha certeza que eu queria ir para a UFSCar, então eu sabia que eu tinha que estudar muito para o Enem. E aí, Enem é assim, simulado atrás de simulado, porque tem conteúdo sim, mas você tem que pegar o jeito da prova, é uma prova muito comprida, então você tem que treinar o seu corpo a ficar todas aquelas horas sentada na cadeira, conseguindo pensar, raciocinar de um jeito bom, que você consiga entender as questões. Outra dica a eles, o que faz sentido você acertar as fáceis e errar as difíceis. Eles fazem a nota de um jeito que segue esse raciocínio. Então, quanto mais fáceis você acertar, mais a sua nota vai ser boa. Então, essa é a minha dica. Quando você começar a prova, pula as difíceis, vai fazendo todas que você sabe, que você acha fácil, que vão ser consideradas fáceis, vai fazendo essas, faz as que você sabe primeiro, porque seu cérebro vai estar bom ainda, e aí depois você vai olhando, vai fazendo
assim, as que você acha e tal, vai indo com cuidado. Mas essa é a minha dica. Faça muito simulado, entenda a prova. Para você entender a prova, você tem que fazer várias questões dela. Você tem que entender como que ela funciona, qual o raciocínio normalmente que ela faz. E isso, tentar acertar as faces, que isso é muito importante. A terceira e última dica que eu usei, que, nossa, foi assim, perfeito, é redação. Nossa, redação é uma coisa assim, que se você tirar uma nota muito boa, é quase certeza que você vai passar. Eu, eu tirei 840 na minha redação, e a minha média não ficou lá na altura, não. Então, minha redação foi, assim, primordial para eu conseguir passar. Eu fazia uma redação por semana até o meio do ano. Do meio do ano para o fim, que eu estava um pouco mais cansada do estudo mesmo, aí eu fazia 2 redações por semana. Eu sempre priorizei a redação porque eu sei que ajuda muito. Então, essas são as minhas dicas. Bom, no meu caso, né, eu vou dar dicas voltadas para a FUVEST, porque eu também prestei o Enem, porém eu já tinha um foco mais na prova da FUVEST, porque eu preferia muito mais o estilo de prova da FUVEST do que do Enem, né? Questão muito pessoal de saber como eu me adaptaria para as questões, enfim. Mas o Enem é muito o que a Duda falou mesmo, eu acho que eu não mudaria nada, nem acrescentaria nada em relação à prova do Enem, né? Agora, para a prova da FUVEST, é muito importante você saber a estrutura dela, como eu já comentei antes, questão de 2 fases e tudo mais. A primeira fase, ela é bem, não vou usar a palavra tranquila, porque FUVEST é considerado o vestibular mais difícil do Brasil, porém, é tranquilo no sentido que você tá, são questões fechadas, então é aquela coisa, às vezes você não sabe exatamente a resposta, mas você tem opção para chutar, né? Aí a questão é conhecer a segunda fase. Essa eu acho que é o ponto-chave. Conhecer isso, você saber como você funciona. A segunda fase, ela é sempre em 2 dias. Você vai ter um primeiro dia de questões só de português, de língua portuguesa, que vai conter questões de gramática mesmo, questões sobre as leituras obrigatórias da FUVEST, porque essa é mais uma diferença, que a FUVEST posta, né, há um tempo antes do vestibular, os livros obrigatórios que ela pode cobrar na prova, ela não cobra todos, mas ela vai cobrar alguns daqueles da lista. Então, a primeira fase, o primeiro dia da primeira fase são as questões de português, livros e redação. E a redação da FUVEST, ela é diferente da redação do Enem. É uma redação dissertativa argumentativa, sim, porém, você não precisa fazer intervenção, você tem as questões, temas mais filosóficos, temas bem complexos, e não necessariamente ele quer uma solução para o problema, ele quer que você reflita sobre o problema, mostre o que você sabe mesmo sobre aquilo, sobre aquela questão que ele coloca. Então, assim, você quer FUVEST? Estuda a redação dela desde antes e não deixe de praticar as questões da segunda fase. Mas também não deixe o estudo técnico de lado, porque o segundo dia da segunda fase são questões dissertativas sobre matérias específicas para o seu curso, né? Matérias que vão dar base para o seu curso. No caso de geronto, quais são as matérias que caem nesse segundo dia? Cai biologia, matemática, história e geografia. Então, assim, você vê que desde a segunda fase do vestibular é uma coisa interdisciplinar. E então, para geronto é isso. Você vai ter que fazer questões ali abertas e realmente escrever sua resposta ou mostrar o cálculo, né, do que ele está pedindo. Então, não pode deixar a parte técnica de lado. E é isso. Aí a nota final sua, ela é uma média dos seus acertos da primeira fase, da nota que você tira no primeiro e segundo dia da segunda fase e a nota da redação. Bom, e assim, entendendo como funciona, eu posso dar as dicas. Como eu já falei e reforço, foca na redação, para você entender o funcionamento dessa redação. Leia os livros, ou pelo menos estude sobre os livros da FUVEST, porque pode ser que não dê tempo de ler todos. Eu falo por mim que eu não li todos os livros do meu ano de vestibular, mas eu estudei sobre todos eles, eu fazia um estudo aprofundado sobre eles, e isso ajuda, porque as questões sobre os livros, ela realmente quer saber se você leu o livro, se você entendeu a história, se você sabe relacionar isso com alguma outra coisa que ele vai pedir para relacionar. Enfim, estudem os livros. E as questões da primeira fase, né, as questões fechadas, elas tendem a ser muito conteudistas.
Então, não é como o Enem, que geralmente mistura as matérias e às vezes você não sabe se é uma questão de história ou sociologia. Você não consegue separar. A FUVEST, ela é bem direta. Você consegue determinar o que ela quer, só que a questão é o nível de complexidade que está na pergunta. É o quanto ela quer que você saiba daquilo. Então, estudem os conteúdos ao longo do ano. E assim, acho que treinar dissertativa, treinar questão escrita, desde antes de você saber se você foi ou não, treina durante todo o ano, sabe? Porque treinar resposta aberta é treino mesmo para você ir bem, você saber como fazer uma resposta completa, não deixar nada que o vestibular quer que passe. E assim, de dicas seriam isso. Vamos reforçar que esse vídeo está sendo gravado no final de 2021. Então, assim, até hoje os vestibulares funcionaram assim, né? Caíam essas disciplinas básicas que a gente conhece, matemática, português, física, química, biologia, história, geografia, enfim. Daqui para frente a gente não sabe como se as coisas continuam assim, se reformulam. Todo ano muda o número, todo ano não, mas geral pode mudar o número de vagas, pode mudar a nota de corte. Então, isso são informações do nosso ano de uma forma bem básica, né? Mas sempre atentos. É mais para dar assim uma luz para quem fala assim, tá, gostei da Geronto, e agora? Agora você decide, você vai para o USP, você vai para a EAST, né, que é lá em São Paulo, ou você vai para a UFSCar, que é em São Carlos, tem que levar tudo isso em consideração. Aí, desde o momento que você decide para onde você quer ir, porque são provas muito diferentes. Claro, você pode estudar para as duas e prestar as duas, mas eu acho que você tem que conhecer muito bem as provas. Então, se você está achando, não, eu acho que eu vou querer mais ir para a USP, dá uma focada na USP. Se você quer mais para a UFSCar, dá uma focada no Enem. Porque é isso, você tem que conhecer muito bem a prova, porque eu acho que quando você conhece bem a prova, às vezes você sabe até o tipo de pergunta e o tipo de resposta que ela vai querer. Então, às vezes você nem sabe exatamente o conteúdo, mas você sabe, isso aqui tá com cara de resposta da FUVEST, sabe assim? Então, eu acho que isso é importante, fazer bastante simulado, treinar, estudar, fazer bastante redação, saber realmente, assim, mais ou menos o que você quer. E é isso. Em relação ao SISU, gente, eu fui uma pessoa que... O SISU de 2020, acho que foi o primeiro caótico. Eu não lembro, acho que em 2019 foi tranquilo. Em Em 2020 2020, teve erro das notas. isso. Eu passei por isso, tá? Demorou para sair as notas, demorou para fechar o SISU, né? Eles adiaram um pouco. Assim, eu acho que em 2022 vai rolar alguma coisa assim, porque em 2021 também deu alguns erros. Eu acho que não igual a 2020, mas também eu lembro que deu polêmica, é que graças a Deus eu já não precisava mais prestar atenção nisso. Mas eu lembro que deu erro, então assim, não vou falar, fiquem tranquilos, porque 2022 vai ser ótimo, porque eu acho que eu vou estar iludindo. Eu vou falar assim, ó, fique tranquilo, porque no fim dá certo. Eles fazem dar certo. Então, assim, respira, calma. Se você fez a prova, esquece. Fez a prova, no dia seguinte você amanhece como se nada tivesse acontecido. Porque se você ficar pensando, você vai ficar doido. E é isso. A minha dica do SISU é isso, assim. Fica de olho enquanto estiver rolando o SISU, mas até chegar lá, curte suas férias, esquece e torce. E vem para Geronto que seremos suas veteranas, né? Ou eu ou a Bia, dependendo para onde você for. Sim, sim. Eu reforço muito o que a Duda falou. E assim, se você souber o tipo de prova que você quer fazer, se você souber a universidade que você quer estar, facilita porque você pode focar mais, né? Eu prestei os dois vestibulares, Enem e FUVEST, mas já com foco mais na USP, porque eu sabia que o Enem não era meu estilo, mas eu prestei, não deixei de prestar, né? Onde Deus quiser, tá tudo bem. Mas, assim, um estudo pode ajudar no outro, só que algumas coisas são muito específicas de um, específicas do outro. Então, assim, só força, só estudo. É isso, então, gente. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada por vir para cá representar a USP. Eu sempre quero deixar, assim, sempre quero relembrar que a Geronto é uma família. Então,
Eu sempre vou falar da USP aqui junto com a UFSCar, porque a gente está junto, não, a gente não vai nunca separar as coisas, né? Então, eu e a Bia, a gente tem uma amizade muito legal, a gente está sempre conversando uma com a outra, tendo ideias. Então, Bia sempre vai estar por aqui, mas muito obrigada por separar, né, as informações aí, por ajudar. E é isso, gente. Muito obrigada também por assistir. Esse foi o nosso vídeo. Quem tiver alguma dúvida, mande nos comentários, a gente tenta ajudar, né, Bia? Isso, então, muito obrigada de novo, Duda, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, sempre vai ser. E também estou super disponível lá no meu Instagram, vou fazer o merchan aqui, do Geronto Faça, faça. Estúdio, para poder tirar dúvidas e conversar um pouquinho sobre isso com quem quiser conversar, ou qualquer outro assunto, saber da Geronto, enfim, a gente está sempre disponível. É isso. Tchau!